Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo querido. Bom dia, que Deus abençoe você. Estou aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí fora do Brasil, seja à tarde, boa tarde, à noite, boa noite. Sejam abençoados da mesma forma. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos chegando nos 5.000, pessoal. Vamos alcançar essa meta e depois avançar mais ainda para a glória de Deus. Dê o seu like, compartilhe, comente e assim vamos que vamos. Hoje estamos aqui com faz tempo que eu não faço uma entrevista, né? E aqui estou junto com o irmão Mateus. Glória a Deus. Dependente de Cristo é ele hoje, para a glória de Deus. Já passou pelo processo da casa de recuperação, está agora numa casa de ressocialização e logo vai estar na sua caminhada em meio à sociedade como instrumento na mão de Deus. Tudo no tempo certo de Deus, eu creio. Maravilhoso é que ele está sendo cuidado por Deus aqui na direção de pastor Reginaldo em Gravataí, nos dependentes de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E aí, Mateus, gostou de me conhecer, meu filho? Cara, com certeza, mano. A gente não tinha conversado ainda pessoalmente, né? Verdade. Tinha conversado só pela chamada de vídeo ali, que sempre tu tava em missão. Não só aqui, como em outros lugares também, em várias partes do Brasil, né? Então a gente tem... Cara, tu é uma pessoa de Deus, mano. Uma pessoa que tem ajudado bastante o nosso projeto aí. Trazendo uma palavra, pregando ali, né? E sempre do nosso lado nos apoiando, né, mano? É um prazer, mano, te conhecer, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E Mateus, eu com o povo, queremos ouvir um pouco da sua história sobre o ocorrido. Mateus, eu louvo a Deus. Eu falei para Mateus que eu queria ter a idade dele com a mentalidade que eu tenho hoje. Mas sou novo, como nova criatura, vou fazer 8 anos para a glória de Deus. Mateus tem apenas 22 anos. Falei que 20 anos? 20. Toma-te essa, meu Deus. Falei que eu queria ter a altura dele também, 1,90 m. Toma-te, falei logo. Oh, meu Deus, é grandão ele. Jogador de basquete. Mais 20 anos de idade, olha só, 20 aninhos ele tem tudo para conquistar, para viver pela frente aí, seguindo o caminho reto daqui para frente, dizendo não para suas vontades e rejeitando aquilo que o mundo oferece. Mas vem cá, Mateus, o pouco que nós podemos conversar, um pouco, você não veio de um lar cristão, né? Não vim. Como que foi a sua infância? Conte pra nós, meu querido. Assim, eu cresci, né, junto com a minha avó, que já é falecida. Ela me criou, né? No caso, a minha mãe sempre trabalhou bastante e eu sempre fiquei com a minha avó. E a minha avó, no caso, ela tinha uma terreira, né, em casa. Tinha uma outra religião, né? Exatamente, candomblé, batuque, que nem alguns chamam. Sim. E eu convivia naquele meio. Eu era daquele meio, né? E pra mim aquilo ali era uma coisa normal, uma coisa que pra mim não tinha problema nenhum. Sim. Porque, ainda mais que era parente, né? Coloca na nossa cabeça ali que aquilo ali é certo e a gente acaba indo. Então eu fui crescendo naquele meio e pela graça de Deus ali, eu me criei ali com meus 11, 12 anos, ali eu comecei a entender ali que aquilo ali estava meio estranho, né? Que não era pra mim ali. E querendo ou não, meu cunhado e a minha irmã, eles, ao decorrer da caminhada, eles tiveram 3 filhos, né, os meus sobrinhos hoje, e eles foram para os caminhos de Deus. Então ali aconteceu alguns fatos ali, que mais pra frente, se o irmão Mike quiser eu falo, que acabou me levando aos caminhos, né, a conhecer a palavra de Deus. Então eu fico grato, né, por isso. Mas a minha mãe, meu irmão, meus tios, minhas tias, são tudo de religião. Né? Ah, entendi. Ninguém é cristão. É verdade, nem tanto agora, Mateus estava assim, há pouco agora pela manhã do café, conversando comigo e mostrando que eu até olhei, vi uma mulher todinha ali, né? Mas aí na verdade não é irmã, é irmão, né, meu filho? Irmão, né? É o irmão dele, que é um travesti. E ele perguntou o que eu falo, o que falar. Eu falei, fala que você conheceu alguém que era um travesti e hoje anda no caminho, hoje é um pastor. Porque eu
na minha cegueira do pecado, Mateus, eu dizia, eu nasci assim, Deus me fez assim e eu vou morrer assim, porque eu achava que não tinha jeito. Mas essa escama caiu dos meus olhos, eu enxerguei. Mas é que nem eu falei para você, tudo tem que ter a forma certa, o tempo certo e saber como nos expressar, exatamente, como falar, como se chegar. Temos que cativar, não espantar. E não, né, apedrejar assim, que é uma coisa que afasta, acaba afastando as pessoas, né? Tu chega já julgando, apedrejando a pessoa, que é isso? É, exatamente. Mas e aí, nessa sua caminhada todinha aí, glória a Deus, aleluia, um ponto importante aqui para nós, Mateus. E seu pai nessa história, meu filho? Meu pai, de sangue, ele nunca foi presente, né? Eu fui criado pela minha mãe, como eu falei, ela sempre trabalhou ali e quem cuidava de mim era minha avó. Sim. Meu pai, ele acabou falecendo quando eu tinha agora de 16 para 17 anos, né? E eu nem fiquei sabendo, pra te ter uma ideia, né? Depois de alguns passados tempos ali, meus parentes por parte de pai comunicaram a minha mãe que ele tinha falecido e eu fiquei sabendo. Mas pra ser sincero, pra mim não foi um grande choque, porque ele nunca fez parte da minha vida. Não teve aquela convivência, exatamente, né? Eu pensei assim, fiquei triste ali, por não ter conhecido ele e ele ter falecido, né? Mas eu louvo a Deus por isso, cara. Tudo tem um propósito. É verdade. Mateus, diga pra nós uma coisa aqui. Como que foi pra você conhecer esse mundo sombrio das drogas? Como que foi? Através do quê? Qual foi o portal aberto? Assim, meus 13 para 14 anos eu conheci a droga, né? Sim. Minha mãe parou de trabalhar porque minha avó faleceu, não tinha quem me deixar, nasceu a minha irmã e acabei ficando morando com a minha mãe. E como eu nunca tive pai, eu não sei se isso faz algum tipo de influência, mas nunca foi tipo aquele tranco assim quando eu comecei a conhecer a rua, a noite, as amizades. E muitas das vezes nossos parentes falam, né, não vai ali, não vai aqui, e a gente bota na nossa cabeça que, fala sério, eu vou saber me cuidar, vou saber me... Mas não é assim que funciona, não é assim, porque as amizades elas influenciam muito. Então, eu comecei a conhecer à noite, né, os amigos, vamos ali, vamos aqui, e a gente não viu a maldade, só que a maldade estava ali, né, irmão? A maldade sempre está ali. E acabei com meus 13 para 14 anos, comecei com a maconha, depois, né, passou um tempo ali, comecei a usar cocaína e bebida. De verdade mesmo ali. Acabei conhecendo o crime também, me envolvi com crime. Coisa que é uma coisa que realmente deslanchou a minha vida pro obscuro, né? Sim. Então é algo que hoje em dia eu louvo a Deus pela minha vida, por Deus ter tido misericórdia de mim, né? Que não foi fácil, cara. Eu imagino. Agora, conte pra nós aqui algo importante para que nós possamos compreender. Quando foi? Porque eu falo por mim. Sim. Quando eu comecei ali numa saidinha, eu vou dar uma volta, aí só os finais de semana que eu saio, aí uma vez ou outra eu dou uma ousada. Então, a mentalidade nossa eu paro quando eu quiser. Não, eu tô usando socialmente. Eu sei me controlar, mas não... Exatamente. Mas quando foi que você encarou a realidade? Cara, eu não consigo parar. Foi quando, assim, a minha mãe, ela já estava ciente do que eu estava fazendo, né? Porque eu não parava mais em casa, eu saía de manhã, às vezes voltava de tarde, almoçava e saía e voltava no outro dia. E daí ela começou a estranhar. E ela me chamou para conversar, ela falou, Mateus, eu sei que tu nunca teve pai presente, mas eu sou tua mãe, sou tua amiga, tu pode sentar, tu pode conversar comigo. E eu na minha cegueira, que a gente falou, né, cegueira espiritual, simplesmente peguei e falei, não mãe, tô bem, tô tranquilo, não tem nada acontecendo. Sendo que eu tava caminhando pra sepultura, né, pra cova. Essa que é a realidade. Então ali eu vi que eu estava caminhando pro lado oposto do que era para caminhar. Porque a minha mãe estava me aconselhando e mesmo assim eu estava indo pro caminho contrário do que ela estava falando. E eu acabei me afundando, me aprofundando cada vez mais. E as amizades ali, daí foi assim que a minha mãe me mandou embora. Mandou embora. E daí eu conheci o mundo, né? O mundo de verdade, né? A gente não conhece o mundo de verdade. Quando a gente começa nas drogas, a gente não conhece a maldade. Não conhece. Não conhece a noite, cara. Eu vou dizer assim, pra quem tá começando, cara, pra esse tipo de coisa, mano, para enquanto é tempo. Porque a gente não conhece, a gente acha que conhece, mas quando realmente conhece, a gente toma um choque e fala, o que eu tô fazendo? E foi aí que aconteceu comigo, né? Como eu já disse, tive diversos livramentos, como foi pegado hoje de manhã, né? Muitas das vezes a gente tá ali no aperto, e Deus me socorre, me ajuda, me livra, me tira daqui, e Deus acaba te livrando e tu promete um monte de coisa, me tira que eu vou pros teus caminhos.
e acaba acontecendo que tu não cumpre nada que tu prometeu e Deus acaba te apertando novamente para te ver que Ele é Deus na tua vida. Então, no caso, você, a sua mãe, ela não pôde mais manter você dentro de casa. Exatamente, por quê? Você foi pra onde, Matheus? Assim, ó, como eu comecei no crime, começaram a ir muitas amizades lá em casa, muitas pessoas, querendo ou não, envolve esse tipo de convívio. E a mamãe começou a estranhar, era carro aqui, moto ali, amizade, batendo na porta, e a mãe, Matheus, tu tá fazendo coisa errada, guri. E eu, mas não tô fazendo nada de errado, né? E daí acabou que ela pegou e falou, meu filho, não tem mais condições de tu ficar comigo dentro de casa, eu tenho tua irmã pequena, tu sabe, daí vai trazer problema pra ti e vai acabar atingindo nós. E eu, né, como nunca fui assim, eu fui homem pra entender e eu falei, não, tá tranquilo, arrumei minhas coisas e saí de casa. Então eu fiquei uma semana e meia na rua, né? Sim, uma semana e meia. Uma semana e meia na rua. E... Quantos anos tinha? Quantos anos eu tinha? 17 para 18. Uhum. Fiquei uma semana na rua. Então, aí eu fiquei na rua sem me envolver com o crime, porque do jeito que eu tava, eu fiquei, não vou me envolver com os caras, né? Tô todo sujo e tudo. Daí eu acabei tendo que me envolver pra não ter onde dormir. Então era troca de favor, né? Tu me ajuda aqui que tu vai ter um leito ali. Tu me ajuda aqui que tu vai ter o que comer lá. Então não é uma desculpa assim, não é, como é que eu posso falar? Justificativa. Sim, sim. Mas é algo que naquele momento era o que estava mais próximo de mim. E foi o que eu consegui alcançar e acabei me envolvendo ainda, infelizmente, né? Então ali é uma coisa que não me agrada hoje em dia, mano, mas Deus tem misericórdia. É por causa que a realidade é quando a pessoa, ela tá, o jovem, pelo menos a juventude, quando ela tá debaixo de um teto, onde tem uma cama para dormir, onde tem uma mesa que vai ser colocado ao almoço todos os dias, onde tem um banheiro para tomar um banho, onde tem ali um aconchego, então se sente despreocupado. Aí não tem maturidade, não tem responsabilidade, aí acha que pode fazer o que dá na telha. Exatamente. E não percebe que o caminho que está andando é um caminho sombrio, que muitas das vezes pode ser um caminho sem volta. Então, louvo a Deus porque você encarou um choque de realidade. Exatamente. Para que pudesse entender. Tô até falando baixo, já toma, tia. Tá ficando gaúcho. O que eu tô fazendo na minha vida? O que eu quero, tá entendendo o mistério? Sim, com certeza. E aí, quando foi essa situação que foi criada para que você viesse aceitar que estava dependente dos vícios? Foi. Cara, na verdade não foi bem assim, né? O que acontece? Como eu já estava envolvido ali, eu acabei me atirando mais nas drogas, né, cara? E se afundou mais. Me afundei mais. Então ali acontece o quê? Como eu já conhecia a palavra, né? Todas as vezes ali eu nunca deixei de dobrar meu joelho e pedir a Deus ali sabedoria, que Ele possa me guiar por onde eu andasse, né? Mesmo estando no caminho errado. Sim. Sempre dobrei meu joelho e sempre pedi a Deus, cara. Eu sempre me humilhei a Deus. E eu creio que Deus não desampara aquele que confia nele, independente dos caminhos que esteja. E eu creio que Deus não me desamparou, por isso que eu tô aqui hoje, cara. É verdade, o amor dele é incondicional, né, cara? Incondicional, exatamente. A palavra diz que ele ama o pecador, ele apenas abomina o pecado. Então, eu sempre pedi a Deus. Então, cada livramento que eu tinha, eu prometia a Deus que eu ia mudar, que eu ia sair daquela vida e nunca saía. Porque Deus me livrava, tinha misericórdia, eu ia lá e, vou fazer mais uma vez, não vai acontecer nada. Ia lá e acontecia de novo e eu, Deus me ajuda. E ali eu fui vendo, cara, que essa vida não é pra mim. Tava seco, cara, tava parecendo uma caveira. Entendeu? Tava seco, passei muita fome. Passei fome, passei frio, passei sede. Tava morando de favor na casa de amigo de crime, né? Então sempre tem uma cobrança, né? Sim. E aí, mano, tu acha que tu vai dormir aí? Tu acha que tu vai ficar fazendo tudo que tu quer e aí não vai fazer nada pra nós? E aí, mano, tu acha que assim funciona? E daí o cara, vou ter que fazer alguma coisa, daí o cara vai e faz e eu, essa vida não é pra mim. Não é pra mim. Cada vez droga, e rua, e cachaça, e tudo que não presta. E daí eu acabei saindo da casa dele. Sim. Saí da casa dele e fiquei na casa de uma amiga minha, né? Uma ex-namorada ali da antiga. Sim. E fiquei na casa dela. Ela, Matheus, eu te falei quando eu tava junto contigo. Eu falei, mas isso aí não adianta, né? Ninguém fala pra ti. Não adianta ninguém te dar conselho. Não vai. Então eu acabei me acordando ali quando eu vi que eu tinha perdido já minha família, que é o que mais importa pra mim, minha mãe, minha irmã. Amém, Jesus. Perdi tudo, cara. Perdi minha família, minha mãe, minha irmã, meus parentes não queriam olhar na minha cara. Exatamente pelo caminho que eu tava trilhando. Falaram, Matheus já era. O Matheus, né? Que lá Deus, né? Tava desacreditado. Não, todos. A única que ficou do meu lado, eu não posso falar, foi a minha mãe. Porque a mãe, e Deus, né? Primeiramente Deus, segundamente a minha mãe. Porque
A mãe da gente, cara, ela nunca desiste da gente. Nunca desiste. E a partir do momento que eu tomei uma posição na minha vida, que eu vi que realmente aquilo ali não era pra mim, eu falei, mãe, não quero mais isso daí. E a minha mãe, ao mesmo tempo que ela se alegrou, ela ficou, não sei, será? Sabe aquela, né? Não sei se quer, né? É a insegurança que a gente causa. Exatamente, por causa das nossas atitudes. Exatamente. Entendeu? Então acaba acontecendo o quê? Eu falei pra mãe, eu quero me internar. Quero 100% de recuperação. Só que a minha mãe não tinha suporte, não conhecia esse tipo de coisa. Eu conhecia por alguns meios de amizade, né? Que levavam pessoas, amigos que não tinham mais o que fazer. E eu acabei entrando em contato com um pastor aqui de Cachoeirinha, né? E ele acabou me levando para Amor ao Próximo, onde eu tive minha primeira internação, né? O pastor Thiago Linhares aqui de Gravataí. E ali eu passei 6 meses a primeira vez e eu fiz a minha recuperação. E eu saí dali, né? Depois de tudo isso, depois de todo esse processo, voltei para casa da minha mãe, né? E pude conviver com a minha família novamente. Mas, o que acontece? O meu inimigo é sujo, né? E a gente é fraco. Eu me falo por mim, eu sou fraco. Né? Somos fracos. A gente depende de Deus todo dia, mano. Se a gente não dobrar o nosso joelho e pedir, não vai ter força, mano. Sozinho não tem como. Não tem como. Verdade. Então eu acabei me relaxando ali, né? Vamos dizer assim, entre aspas, relaxando no espiritual, relaxando na palavra de Deus. E comecei, vou começar a fumar um cigarrinho, né? Vou começar a fumar um cigarrinho. Tem nada a ver. Minha mãe fuma um cigarro, eu fumo um cigarro. Então. Pronto. Comecei a fumar um cigarro, daí comecei a sair pra rua de novo. Não, vou ali na praça, ali. Só dar uma volta, não ficar só dentro de casa. Aí conheci os amigos de novo. Quanto tempo, meu irmão, onde é que tu andava? E eu, cadê a maldade disso aí? Rapaz, meus amigos. Vamos ali, vamos aqui. E comecei de novo. E a minha mãe, olha aí, ó. O que eu disse? Eu não sabia, olha aí, tá aí de novo. E aconteceu que eu retrocedi. Mas Deus teve misericórdia na minha vida, por quê? Porque a partir do momento que eu retrocedi, Deus já me deu um puxão de orelha. Sim. Isso aí que eu tô falando é muito sério, cara, porque Deus me deu um puxão de orelha e falou, olha da onde que eu te tirei e tu tá voltando pro mesmo caminho. Cachorro que volta ao seu próprio vômito. Exatamente, então é a mesma coisa assim, ó, é como se ele tivesse pérola jogada aos porcos. Por quê? Porque o porco, não sei se tu já notou, um porco quando tu dá um banho no porco, ele fica limpo, né? Não dá nem 2 horas, 1 hora, se tu botar ele no lodo de novo, ele vai se revirar, vai se sujar tudo de novo. Verdade. Então eu tava me considerando como um porco, mano. Porque Deus acabou de colocar a veste nova em mim, acabou de renovar o meu espírito, a minha vida, e eu fui lá e voltei a comer do meu próprio vômito, voltei a tomar banho de lodo. E Deus ficou... Eu creio que Deus se entristeceu comigo, né? Com certeza. E Deus não se alegra com isso, cara. Não. E... Então é assim, cara. Eu acabei conhecendo o pastor Reginaldo através do irmão Alexandre, lá que está na frente do trabalho do Amor ao Próximo. Sim. Onde eu me encontrava aqui no centro de Gravataí, há alguns meses atrás, né? Saí da Alvorada, na cidade de Natal, né, onde eu me criei. Sim. Saí da cidade de Alvorada e acabei vindo para Gravataí, que o pastor Reginaldo abriu as portas desse lugar para mim e estendeu a mão, né? Depois de eu ter passado por todo um processo, toda uma dificuldade, né? O pastor me abraçou e é onde esse lugar aqui eu tô conhecendo a palavra de Deus, cara. Eu tô me estabilizando, tô consertando o meu altar com Deus dia após dia. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que tá aqui, cara. Por cada um que não desacreditou de mim, que sempre confiou, cara. E aqueles que desacreditaram também, porque não tem o que fazer, né, cara? São as nossas atitudes que mostram aquilo que transparece na nossa vida, né? É verdade. E Marcelo, toma, vai sair aqui no vídeo, toma-te essa. Marcelo, apaga aí pra mim o fogo do feijão. Não tira a pressão não, meu filho, por favor. Toma, te falei logo. Tô fazendo almoço com tempo. Só desligue, deixa só assim, toma-te essa. Eita, Jesus. Tô fazendo almoço pros dependentes de Cristo hoje pra eles provar o tempero paraense. Pronto. Feijão adubado, forte o manto. Uma fala muito importante sua, Mateus, é quando você falou que chegou com a sua mãe e pediu para se internar. Porque uma coisa é os familiares querer internar a pessoa, outra coisa é a pessoa querer se internar. E isso é muito maravilhoso, porque ela já está dando um passo. Não é alguém que está dando um passo por ela. Entenda isso, meus irmãos. Não adianta nós querer dar um passo pela pessoa. A pessoa tem que querer dar esse passo para poder conseguir ajuda. E ele teve, mas a primeira tentativa dele foi frustrada. Mas por quê? Faltou a vigilância. A vigilância que faltou. Por quê? O Salmos 1 já diz, né? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não ande com aquele que pratica o mal, irmão. Não adianta tu querer sair do crime, tu sair do caminho errado, tu sair da rua, da prostituição. Independente do que for a caminhada errada que tu esteja seguindo, cara. Se tu voltar às velhas práticas, às velhas amizades, às velhos lugares que tu frequenta,
tu vai acabar retrocedendo, cara, porque não adianta, tu vai voltar no mesmo lugar da ativa que tu fazia, que tu gostava, porque querendo ou não, se tu fazia, tu gostava, né? Então tu tá ali no meio daquilo dali, tu vai acabar retrocedendo, cara. Deus pode te usar sim pra te voltar lá e poder levar uma palavra para aqueles que faziam a mesma coisa que tu fazia, mas não que se tu se assentar na mesma roda e começar, né, a trocar uma ideia assim do que tu fazia. Tu te lembra daquela época que eu fazia isso, fazia aquilo. Deus não se agrada disso aí, cara, porque isso daí não agrega em nada na tua vida. Verdade. Te levou só pra perdição, pro poço, né? Só pra perdição. E eu falo por mim, cara, porque eu passei tanta dificuldade na rua, mano. Muita dificuldade mesmo, tanta dor. Posso imaginar, por experiência. Tu sabe. Exatamente. Então a gente sente uma dor, a gente se sente desamparado. Demais. E a gente pensa, já era. E aquele vazio por dentro. Meu Deus. Não tem família, não tem mais nada. Mas vem cá, Mateus, e você que cresceu no meio de um candomblé, digamos assim, né? Sim. Você cresceu dentro de um centro, aprendeu toda aquela liturgia de lá. Sim. Como foi para você ter a tua experiência com Jesus? Vaca! Foi tremendo, cara. Foi assim, ó, o que acontece? Eu falei no início do vídeo que a minha mãe teve a minha irmã, né? Sim. A Isadora. Uhum. Hoje ela tá com 9 anos, é uma bênção de Deus. Glória o que acontece? A minha avó tinha um centro de uma casa de religião na frente, eu morava nos fundos com a minha mãe, né? Tinha 2 casas no pátio, bem grande. E daí na frente, todo final de semana tinha como é que fala? A reunião. A reunião ali, né? Uhum. A sessão, que eles falam. Isso. E daí eu sempre frequentava. E acabou que a minha irmã nasceu, né? E ela nasceu com câncer. Nasceu com câncer maligno e ficou internada. A minha avó, ela sofria de problema de asma, de bronquite, sim, né? E eu acabei ficando com a minha avó. E nesse meio tempo, né, que eu tava ficando com a minha avó, ela passou mal também. Olha só como Deus trabalha. Ela passou mal, né, de asma e foi internada também no Hospital de Misericórdia de Alvorada ali. O câncer era onde? O câncer era no estômago. No estômago. Câncer no estômago. Então ela foi diagnosticada com câncer logo assim depois que nasceu e já nem veio pra casa. E o câncer ele era? Maligno. Meu Deus. Maligno. E ficou internada, né? Uhum. E eu tinha um desejo assim tremendo de ter uma irmã pequena, né? Ou um irmão, porque eu sempre fui o caçula, mais novo. Eu quero ter um irmãozinho, né, cara? Uhum. E só que a minha mãe já era de idade, ela tinha 43 anos, e ela achava que não tinha como, e acabou que pra Deus ninguém se entende. Deus bradou. Então olha o que acontece, cara. Como é que foi? A minha avó internada, não tinha ninguém pra tocar a casa de religião, e eu acabei ficando com quem? Com a minha irmã e com o meu cunhado, que era cristão. Sim. Olha só. Eita. Então, eles ficaram cuidando de mim ali por longos 3 ou 4 meses, a minha avó internada. E ali o meu cunhado me pegou e me apresentou um Deus, né? Uhum. Me apresentou um Deus e ele falou, cara, eu sei, eu não posso fazer nada por ti, né, cara? Eu posso apenas te mostrar o caminho, né? Porque eu sei que tua família lá, tua avó, ele fala, né? Tua avó lá, tua mãe, né? A mãe da minha esposa, cara, vou dizer pra ti, cara, o caminho que ela segue não vai te levar a lugar nenhum. Não tô te julgando, não tô te condenando, mas eu vou te mostrar um caminho que se tu quiser, tu segue. E eu, como eu era novo, né? Eu pensei, não, tá, tranquilo, né? Amém? Agora eu falo amém, mano. Porque eu falei, não, tá na mão. Daí eu falei, tá. E, cara, nas madrugadas eles sempre colocavam uma pregação ali, né? Pra gente olhar, pra gente assistir na TV, tomando um chimarrão, lendo uma palavra, orando. Eu nunca tinha orado, mano. Sim. Pra você ter uma ideia, eu nunca tinha dobrado meu joelho. E no momento que eu dobrei meu joelho, eu senti algo diferente, que eu não senti numa casa de religião, né? Uma sessão. Né? Eu dobrei meu joelho e ele, cara, pede a Deus ali, que ele cure a tua irmã. Se tu ama a tua irmã mesmo, cara, pede pra Deus ali que ele pode te ouvir. E eu, de joelho dobrado, eu pedi, ô Deus, se tu existe, né? Porque eu sempre fui católico, né? Meu Deus, se tu existe, Senhor, pelo amor de Deus, livra minha irmã, tira isso dela, não sei o que tá acontecendo, não sei por que eu tô passando por isso, mas pelo amor de Deus, Senhor, se tu existe, me ajuda. E aquilo ali foi dia após dia, a gente buscando e ele me mostrando como é que funcionava o evangelho. E teve um dia que ele me levou num culto da família de domingo, né? Ali na congregação de Alvorada, e eu acabei indo. Sim. Cheguei lá, né? Como todo culto, Deus falou tremendo naquele culto, e no final do culto o pastor fez um convite. Quem quiser vir aqui, vem até aqui à frente, né? E aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. E eu, como eu era do mundo, era totalmente envergonhado com essas coisas de Deus. Eu falava, coisa de crente, todo, né? Todo. Sei. Eu, tá louco, cheio de gente olhando, e eu não vou, tá louco. E eu sentado, e meu cunhado só me olhava de canto de olho assim. E pensava, básico, ele não vai ir. Não vai ir, daqui a pouco. Cara, eu vou dizer pra ti, eu vou ser bem sincero, mano. Eu fui tomado por alguma coisa mais forte que eu, que simplesmente eu me levantei e fui. Glória a Deus. Cheguei lá na frente e comecei a chorar, mano. Simplesmente, e o pastor, olha aí, ó. Hoje o céu tá em festa. Glória a Jesus. Mas um pecador se arrependeu. E naquela cena me arrepiação e falar. Eita, glória. Então eu comecei a chorar.
E aquilo ali eu fui tomado numa paz, sabe? Parece que tirou uma tonelada de peso das minhas costas. E eu voltei para casa alegre, feliz, e eu tinha uma convicção de que Deus ia fazer algo. Que Deus ia fazer algo na vida da minha irmã. E acabou que uma semana, não vou te mentir, um pouco antes de uma semana, ela foi pra mesa de cirurgia, fazia a retirada do tumor, né? Cara, tava do tamanho de uma laranja do céu já, cara. Misericórdia. Tava evoluído, né? E, cara, eu já chorava muito. Pra mim já não tinha... Todo mundo acreditava que a Isadora ia ficar na mesa. Sim. Né? Ia falecer porque ela era recém-nascida, um câncer já muito evoluído, maligno pra idade dela. Não tinha o que fazer. Meu Deus. E, cara, eu tava chorando tremendamente assim, Deus, pelo amor de Deus. Imagina, olha só como Deus trabalha. E acabou que Deus teve misericórdia porque, cara, ela fez a cirurgia, passou, deu tudo certo, mas o câncer era maligno, né? E ele vai e volta, ela ia ter que acabar fazendo quimioterapia, e tomar coquetel, ia perder os cabelinhos dela, toda uma consequência, né, daquela enfermidade. Então Deus acabou trabalhando de uma forma tremenda, cara, porque eu não conhecia o Evangelho, e Deus acabou trabalhando nessa forma, por quê? Deus ele acabou utilizando de algo, de uma liberdade que Ele deu, né, para acontecer isso na vida da minha irmã, da Isadora, para que eu pudesse conhecer a palavra de Deus, porque talvez se não tivesse vindo, então a palavra de Deus ela fala, né, mano, que a palavra que muitas das vezes o mal não é para morte. Sim. O mal que vem na nossa vida não é para nos abalar ou para nos entristecer, e sim para edificar a nossa vida, cara. Porque talvez, quem sabe, se não tivesse acontecido isso, será que eu ia conhecer a palavra? Verdade. Né? Será que eu ia conhecer o Evangelho? Então foi acontecido o que foi, né? Foi feita a cirurgia, foi tirado o tumor. E passou uma semana, 2, ela continuou internada, em observação e tudo mais. E os médicos, cara, é engraçado que eu vou falar agora, né? Os médicos fizeram um exame, né? Uma bateria de exame depois que foi retirado o tumor. E eles olharam assim, a mãe ligou pra avó, né? Como a avó era de batuque, a avó já estava em casa, mas eu continuei com a minha irmã. Né? Ligou pra minha avó e pegou e falou assim: ô mãe, a Isadora tá... Eu não sei não, a senhora fez algum trabalho aí? Fez alguma troca de vida com a vida da Isadora? Porque os médicos fizeram um exame aqui agora e falaram que o câncer simplesmente sumiu. Não é maligno, né? Sim. Então, e a avó ficou, olha, eu não fiz nada. Meu Deus. Eu não cheguei a fazer porque eu não tinha condições financeiras, acabei de chegar do hospital, né? Então eu nem abri a terreira ainda. A avó falou pra mãe. E a mãe meio que ficou meio assim, tá, mas como? Como assim, se era maligno? Então os médicos não acreditaram, acabaram fazendo mais uma e mais 2 baterias de exame e deu que o câncer simplesmente sumiu, cara. Glória a Deus. Então ela ficou mais 3 dias ali em observação e voltou pra casa, cara. Glória a Jesus. Sabe? E hoje ela tá aí com 9 anos, gordinha, faceira, brincando, Milagre de estudando. Deus. Então o mal que veio sobre a minha vida, não só como a minha vida de crime, a minha vida de rua, de droga, assim como também a enfermidade que veio sobre a minha família, foi algo que Deus usou de trabalhar para mim poder conhecer o Evangelho. Glória a Deus. Então eu creio que esse mal que veio sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, não foi pra morte, cara. Foi pra mim poder estar aqui hoje dando esse testemunho pra você. Glória a Jesus. E vidas aqui serem edificadas. E mães aqui continuar com a sua fé firmada de que o seu filho não vai morrer nas drogas, não vai morrer no crime, possível, cara. Que vai ter libertação na tua família, vai ter libertação na tua casa. Assim como o nome do Senhor está sendo glorificado pela vida de Mateus, também vai pela vida do teu filho, da tua filha, no teu casamento, no teu lar. Eu estou orando, profetizando em nome de Jesus. O nome do Senhor vai ser glorificado. E hoje estamos aqui com o Mateus, um dependente de Cristo, que está aqui na caminhada. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado mais e mais por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que você possa ser edificado com esse testemunho, amém? E para terminarmos esse vídeo abençoado, o Mateus vai orar pela sua vida, agradecendo. Amém. Baixamos nossas fontes e oramos então. Maravilhoso Deus, Sim, amado Jesus. Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, nesta tarde, Sim, nesta meu manhã, Pai. Sim, meu Senhor. Deus. Vai entrando, Senhor, com a tua Vai, providência, Jesus. Pai, na Vai, necessidade de Pai. cada internauta Na que verdade, assiste esse Deus. testemunho, Glória. Pai amado. Vai entrando com conforto no coração meu daquele Deus. que tem um familiar perdido Eu nas creio, drogas, no Senhor. caminho do crime, no caminho de prostituição, Glória, naquilo Jesus. que não te agrada, Pai amado, Pai querido. Entra com conforto no coração dessa mãe, desse Sim, meu pai, Pai. desses Sim, meu Pai. familiares. Sim, Jesus. Mostra que tem um caminho a ser Mostra seguido, que mesmo, pode, meu Senhor, Pai. ter a liberdade. Eu creio. Senhor, meu Deus, meu Pai, ter a libertação divina, Sim, ter a Deus. cura, Senhor. Glória. Mostra, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, assim como Glória, Tu foi na Jesus. minha vida. Mostra para essas famílias que Tu também pode ser Deus Eu na vida creio, dela, meu Pai. Mostra que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor, como Tu foi na minha vida. Glória. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. E graças Glória a Deus. Beijo no seu coração.
Deus abençoe essa Glória a vida. Deus. Tchau, meus irmãos.